Uma boa noite a todos. Mais uma vez, queremos demonstrar a nossa gratidão, a nossa felicidade de estarmos todos juntos novamente participando deste programa que fala sobre os ensinamentos de Jesus. Que possamos receber mais uma vez no plano espiritual a inspiração para que tenhamos a palavra certa e atingir os objetivos, para que todos possam participar de maneira objetiva, né? E que possa também ter aquela vontade, assim como nós temos, de aprender cada vez mais, para nós nos libertarmos das nossas verdades que são humanas, portanto perecíveis, né? A verdadeira verdade é essa que Jesus nos trouxe. Então, para nós, mais uma vez, é uma satisfação muito grande, uma gratidão muito grande, estarmos novamente juntos, para que todos juntos, né, a gente estudando para poder passar o trabalho, pesquisando e trocando as ideias aqui, porque nós estamos também estudando, são todos estudantes da doutrina, isso aí nos liberta das nossas verdades, como eu falei, que são relativas, e como a verdade é aquela que realmente vem superando as nossas verdades, né? E as verdades que são desnecessárias, que não, na verdade, desculpe, não são verdades que devem serem aproveitadas. Satisfazem muitas vezes o nosso ego, né? A nossa falta de conhecimento, defendemos muitas vezes verdades que não são as que vieram para ficar, como a de Jesus. Queremos agradecer, portanto, a todos vocês. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que o Johnny depois vai mencioná-los, e queremos agradecer também a todos vocês que, não só em Bagé, nos prestigiam com as suas audiências, né? Mas nas cidades da periferia de Bagé, adjacente à nossa cidade, como Pinheiro Machado, tem bastante gente que nos ouve, Dom Pedrito, Livramento, fora daqui da região também, né? De todo o Brasil, especialmente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Que alegria, meus irmãos, que felicidade saber que nós estamos juntos, buscando através desse trabalho o tempo, né, essa instrução moral e espiritual para que possamos entender a razão da nossa existência na Terra. Uma boa noite a todos. Que Jesus, que é nosso querido patrono, nos ampare a partir desse momento. Nosso patrono, que sempre falamos, se faz presente através dos seus falangeiros. E tenhamos todos a certeza, nós não estamos sozinhos aqui. Toda vez que aqui viemos, e muito antes, os nossos mentores já estão aqui para nos ajudar, nos inspirar, para que todos juntos, encarnados e desencarnados, e quando eu falo em desencarnados, nós sabemos, temos a certeza absoluta, que o número de desencarnados que participa do nosso programa é bem maior do que o número dos encarnados. Muito obrigado, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por estarem mais uma vez, uma noite mais uma sexta-feira junto conosco. Johnny, então boa noite, meu querido. Boa noite, São Paulo, boa noite, Benjamin, boa noite a todos os que estão ligados aí nas nossas redes sociais do programa O Tempo Espírita, através do nosso Facebook, Centro Espírita Chico Xavier Bagé. Temos um ótimo trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Meu irmão Benjamin. Uma boa noite a todos desse programa O Tempo Espírita, que é como o próprio título diz, né? Chegou o momento agora do Espiritismo fazer a sua vez, aliás, desde Kardec. Então, eu convido a todos, juntamente com as vibrações do nosso querido e amado Chico Xavier, sob a proteção divina de Jesus, a esse programa que tem o propósito, como bem disse o nosso irmão Paulo, né, levar aos lares de cada um pouquinho das vibrações e ensinamento do nosso amado Jesus. Sabe que esses dias eu estava escutando o Lahatz, e ele falando, né? A Horto falou, eu me lembrei disso aí. A gente traz um trabalho, mas conforme nossa conversa surgem
outros viés assim que nós devemos tratar também. Que nós já, através, desde que o homem apareceu na face da Terra, o descendente direto, né, do Cro-Magnon, do Homem da Pedra, né, nós, de lá para cá, nós sempre acreditamos num ser superior, essa que é a verdade. Né? Mas nós agimos, mais era pelo instinto. Né? Depois é que nós passamos, né, até chegar o amor que nós estamos hoje. Né? Mas de lá para cá, dizer assim, ó, eu não sei dizer para vocês, diz o expositor, quantos milhares de anos nós vivemos nas cavernas. Mas mesmo vivendo nas cavernas, sempre nós estávamos sob a proteção de Jesus e de uma espiritualidade, né, que cuidava de nós. Éramos quase uns verdadeiros, desculpa, uns animalzinhos, né? Saímos direto dos gorilas, né? Hoje eu vi isso aí, né? Nossos irmãos sorológicos, né? Tudo que o gorila tem, nós temos também, logicamente, agora com espírito humanizado. Quantos anos nós tivemos nas cavernas, né? E defendendo, né? Nos defendendo uns dos outros, porque tinha que ser assim, até troglodita nós fomos, né? Nós fugindo dos animais para não sermos comidos pelos animais, nós matávamos os animais. Então, a nossa vida inicial foi um horror, mas passamos por isso, graças a Deus. Olha agora a nossa perfeição relativa, né? Quantas reencarnações nós tivemos, meus irmãos? Nós estávamos falando também que a quantidade até de espírito tem medo da morte, mas são duas fatalidades que ninguém escapa, a reencarnação e a morte. Logicamente, a maioria das pessoas que têm medo da morte é pelo desconhecimento. Então, voltando ao que eu estava mencionando, quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas convulsões sociais, né, nós já tivemos, sentimentais, emocionais, nós tivemos desde aquela época. Né? Saímos ali das cavernas, entramos para as selvas, né? Fomos melhorando, nós depois começamos a constituir famílias, e as coisas foram melhorando. Mas sempre assim, ó, sempre, desde o início, o mais esperto, o mais sabido, ele escravizava o menos sabido. Como é hoje com os países, né, mais intelectualizados, hoje nós vimos a Rússia tentando tomar a Ucrânia, os Estados Unidos tentando destruir o Irã, aquela coisa toda, para mostrar essa supremacia. Então a raça humana ainda é tão ignorante em termos sentimentais, emocionais, morais e religiosos, que se dá ainda esse direito de querer suplantar o mais inferior. Mas voltando às nossas encarnações, saímos das cavernas, fomos para as florestas, caminhamos depois formando outros grupos, saímos da África e viemos até a América do Sul, né? E em outros países do planeta. Né? Depois dessa etapa que demorou milhares e milhares de anos, né? Nós fomos evoluindo e estamos arranhando agora no degrau que vai nos elevar o maior sentimento que Jesus nos deixou, que é o amor. Depois nós reencarnamos naqueles países mais adiantados, entre os celtas, entre os romanos, os babilônicos, passamos por aquilo tudo. Passamos pelos judeus, né? O Antigo Egito, pela Grécia. Nós passamos por tudo isso aí. Eu estou falando isso aí, meus irmãos, porque nós temos a certeza, isso que eu quero dizer, onde estivermos, com quem nós estivéssemos, Jesus nunca nos abandonou. Nós é que praticamente abandonamos Jesus. Hoje, graças a Deus, nós já estamos mais moralizados, mais espiritualizados, mas ainda estamos aprendendo a amar. O homem se intelectualizou demais, nós já fomos à Lua, os grandes países estão tentando mandar gente para outros planetas e assim por diante, né? Nós temos uma quantidade enorme de artefatos
elétricos, temos a televisão, temos o telefone celular, está surgindo outras coisas, né? A nossa materialidade, ela foi uma explosão muito grande, mas eu volto a dizer, não aprendemos a amar. 2026 anos, meus irmãos, se passaram desde que Jesus esteve na Terra. Nós estivemos junto com Jesus. Nós somos aquelas criaturas, poucas, que seguiam Jesus, que aplaudiram Jesus. Mas muitos de nós foram aquelas criaturas que quando Jesus carregava o madeiro na Via Ápia em direção ao Gólgota, o Monte das Caveiras, né, nós aplaudíamos felizes porque Jesus estava sendo sacrificado. Lá no pátio do Caifás, olha, veja só, quando estava Barrabás e Jesus para serem escolhidos pelo povo, qual deveria ser libertado, né? E o povo escolheu Barrabás, né? Então isso aí, ó, o que eu quero dizer com tudo isso aí, que nós adquirimos processos kármicos muito grandes. Nós evoluímos bastante através dos processos reencarnacionistas, melhor dizendo, desculpe, né? Mas ainda estamos remando contra a correnteza. Nós precisamos tanto de Jesus. Jesus nos chama, meus irmãos, há mais de 2026 anos. Sempre nós citamos isso aí. Nunca nos abandonou, desde as cavernas, como eu mencionei anteriormente. Mas nós não enxergamos ainda Jesus. Nós não conhecemos ainda todo o Evangelho, o ensinamento de Jesus. Esses dias eu estava na televisão, acho que eu falei aqui esses dias, e vi acho que foi tu que falou também, que tem uma empresa, aí, uma televisão, entrevistando pessoas na rua, e o entrevistador perguntava: acredita em Jesus Cristo? Acredita em Jesus Cristo? Eu ficava olhando assim, ó. A maioria não sabia, correndo assim, não conheço Jesus, não existe Jesus. E perguntavam, mas aí Deus? Não, se Deus existisse, não estaríamos nesse sofrimento todo, né? Essa que é a verdade. Então, antes de passar para o Benjamin, que aí tem bastante coisa também, vai nos ajudar, não é? Nós precisamos, gente, saber a história do Mestre, conhecer a história do Mestre, vivenciar o seu evangelho de amor. Porque nós estamos sofrendo hoje. Nós não sabemos o porquê da dor, o porquê do sofrimento. E essas coisas são kármicas, são necessárias. Por mais paradoxal que nos pareçam, nós precisamos da dor e precisamos do sofrimento. Eu digo, o homem está louco, agora precisamos sofrer, precisamos da dor. Sabem por quê? Quando nós mencionamos que Jesus esteve conosco há mais de 2026 anos, nós não escutamos a palavra de Jesus. Nós não enxergamos o que Jesus nos trouxe e que está escrito no seu Evangelho de amor. Hoje, nós temos um cabedal enorme de exemplares que facilitam essa nossa integração com Jesus, essa vivência com os ensinamentos de Jesus. Passar aos outros aquilo que Jesus nos ensinou. E são poucos. Os próprios, desculpe que eu vou falar, os próprios espíritas ainda não despertaram para essa realidade. Nós estamos muito dentro das casas espíritas. Eu vi o Divaldo uma vez falar que nós temos muito mecanizados, né? Muito burocratizados. Nós deveríamos, sim, participar de maiores eventos. Por exemplo, aqui na Magé tem um monte de casas espíritas, né? E cada uma no seu patamar e ali ficou. Então tem que existir, gente, uma sacudida. Essa sacudida providencial que Jesus está tendo nesse momento. O planeta está na regeneração. E nós sabemos que o joio está sendo separado do trigo. Né? Como é que ele falou no sermão ali, os mansos e pacíficos, né? Esses vão continuar herdando a terra. Vão continuar reencarnando na terra. Mas e nós, eu digo nós espíritas, que trazemos das colônias espirituais esse compromisso de conquistar os outros através dos ensinamentos de Jesus. É difícil, mas esse é o compromisso que nós temos.
Não podemos mais perder tempo. Tempos já são chegados, o Benjamin sempre fala isso aí, que as palavras de Jesus. Então, meus irmãos, a ordem agora, a palavra de ordem agora, duas palavras, é estudar e vivenciar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Mãos à obra, meus irmãos. O mundo está passando por essa regeneração. Fomos chamados pelo amor. Fomos chamados pelo amor, sim. Jesus nos chama há mais de 2000 anos e nós não escutamos a voz de Jesus que ecoa nos quatro cantos do planeta Terra. E nós não conseguimos ainda escutar, não é? Então, esse é um momento assim, ó, não é castigo de Deus, não é que Jesus esteja nos castigando, né? Jesus falou que não quer que nenhuma ovelha se perca do rebanho, do aprisco, nos chamou através do amor, não vimos, está nos chamando através da dor. Então, hoje nós nos deparamos com uma quantidade enorme de desavenças, separações, são estupros, homicídios, suicídios, roubos, perseguições. Isso diz respeito ainda à nossa imaturidade moral e maturidade espiritual. Nós não viemos para a Terra, segundo André Luiz, para sofrer. Nós viemos para ser felizes. E se nós olharmos para o lado, diz André Luiz, seja o elemento que vai também facilitar a vida do outro, tornar o outro feliz também. Esse é o nosso compromisso. Benjamin, tu tem alguma coisa para... Tem. Vamos lá. O tema é interessantíssimo. Né? Então, para não pegar, eu vou pegar o fio da meada teu aí, dizendo o seguinte: por 2 semanas, aqui nós temos na casa a chamada, a última quarta-feira de cada mês, nós temos uma sessão mediúnica chamada Amparo a Casa e os Trabalhadores. Amparo a Casa e os Trabalhadores. É um momento ímpar que todos nós recebemos ensinamentos, puxões de orelhas, etc. Né? Às vezes, puxão de orelha daquele bem forte de espíritos superiores, né? Que nos orienta a casa, orienta os trabalhadores de como fazer e o que fazer. Bom, e nas 2 últimas semanas, foram espíritos que nos chamaram a atenção exatamente isso. Quarta-feira retrasada, nos disseram que temos que estudar, sim, porém, praticar mais. Vivenciar e praticar mais. Porque a teoria é bonita, a teoria é necessária, mas desde que implementamos essa teoria em prática. Porque Jesus era catedrático disso. Ele dizia, teorizava, e em seguida o que ele fazia? Exemplificava. Ele fazia e fazia acontecer. Tá? Então, os ensinamentos de Jesus, e essa última quarta-feira agora, também não deixaram de lado. Nos orientaram a fazer exatamente o que o nosso irmão Paulo falou. Não só estudar, mas ensinar aos que menos sabem. Foram 2 semanas que eu gostaria que todos os nossos irmãos, quando ontem eu falei aqui, na reunião do Passes aqui, ó, que eu já quero de viva voz aqui dizer da minha gratidão e alegria ontem, que estava nessa sala aqui cheia de passistas. Na harmonização, né? Aqui na harmonização. Então, aos nossos queridos irmãos e irmãs passistas, né, que também tem uma função extraordinária. E nessa quarta-feira que passou, os espíritos superiores disseram a nós que orientássemos, educássemos aos que menos têm, aos nossos irmãos que menos têm. Por que isso, esse chamamento todo? É premente porque, como eu sempre digo aqui, que o Paulo frisou, eu gosto muito dessa expressão para nos chamar a atenção. Os tempos estão chegados. E os tempos estão chegados não é teoria nem retórica, gente. É um chamamento extraordinário que Jesus fez há 2000 anos atrás
para dizer que os tempos atuais de regeneração, por exemplo, são cruciais. São momentos extremamente importantes para nós conhecermos, sabermos que momentos são esses que a Terra está passando, para nós próprios. Porque a Terra tem o seu destino natural e ela está andando. A Terra está com o planeta rumo à regeneração, está dentro das leis divinas, as leis naturais, e não há retrocesso e não tem quem pare. Ela está num processo natural, divino, da sua evolução. Mas que tipo de evolução é? Energeticamente. E nós, habitantes da Terra, em regeneração, isto é, sendo mais sutis, Jesus, quando, há 2000 anos atrás, como o maior clarividente que a Terra teve, o maior vidente que a Terra teve, ele viu esse momento aqui. Ele presumiu lá para 2000 anos atrás que iríamos passar esse momento. Mas que momento é esse? É um momento, meus irmãos, que nós não podemos dar vazão à preguiça. Não. O momento é tão delicado que toda a literatura e os espíritos superiores, quando podem vir diretamente, como nas quartas-feiras aqui, que eu frisei, não é literatura. Essas últimas 2 quarta-feiras, eles desceram aqui a viva voz. Eles não mandaram escrever, nem psicografar livro, nem literatura. É momentâneo e atual o chamamento para que nós deixássemos ou deixemos a preguiça em casa e vamos trabalhar. Porque a Terra que não para de evoluir, ela não vai esperar. E agora eu cito 2 exemplos dos 2 maiores médios que o Brasil teve, para corroborar o que estou dizendo, para nos chamar a atenção para que nós aceleremos o passo rumo à evolução. Exatamente. Não perder mais tempo, né? Não tem mais tempo. Quando Jesus diz os tempos estão chegados, infeliz de nós se preferirmos o sofá em casa às ações. Que eu gosto muito de São Tomé, aliás, São Tiago, o irmão de Jesus. Aquele que conviveu lado a lado, dia e noite, diuturnamente com Jesus. O primeiro bispo da humanidade. Que disse que fé sem ação é fé cega. Para ele, que recebeu todo dia junto, imagine você, Paulo, o Tiago almoçando, jantando ao lado de seu irmão Jesus, dormindo no quarto, quiçá, junto com ele. Toda vez que eu penso no Tiago e leio as epístolas dele, eu em pensamento, eu fecho os olhos em pensamento, eu vou lá 2000 anos atrás e penso, mas meu Deus, o Tiago, irmão de Jesus, que ele inclusive tem um evangelho que foi preterido, gente. É chamado apócrifo, o evangelho de Tiago, irmão de Jesus, que é um primor, eu tenho. E esse Tiago diz exatamente isso. Ouvindo os ensinamentos de seu irmão, diuturnamente, na mesma casa, como é que eu não vou acreditar nele? Se ele está dizendo que as ações, nós temos que tirar a preguiça de lado e rumo às ações. Então eu cito 2 exemplos para dar sequência a essa preocupação que nós temos ultimamente de trabalhar o mais possível que nós pudermos do bem, se nós quisermos permanecer nessa terra regenerada. Chico Xavier, em 1985, disse
a Eigurina. Eu cito sempre esse A exemplo. Eigurina é um bom exemplo. É um bom exemplo que está num livro chamado Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier. Lá no final da obra, no capítulo 51, se me fala a memória, o chamado capítulo Exilados do Planeta. Exilados do Planeta. E olha que faz tempo, hein? Ele disse para a Eigurina que era sobre a Eigurina essa, tinha uma vidente, uma clara evidente extraordinária, que ajudou muito o Chico Xavier naquelas duas obras da Cidade do Além, que era em desdobramento, fui conhecer nosso lar, trouxe para Chico Xavier, veja só, o que ele viu no nosso lar, em nosso lar, que é o filho legítimo de Chico Xavier. O Chico ficou tão entusiasmado, que Eigurino, meu Deus do céu, como é que tu viu isso? Os prédios, eu cito para você, então, em desdobramento, ela foi lá, viu todos os prédios e trouxe para o Chico, e montou para o Chico. Então o Chico ficou deslumbrado com a Eigurina, que era sobrinha de Eurípides Barçanufo. Bom, ele perguntou a Eigurina quando estava tomando café na casa dele, uma manhã. Eigurina, tu está ouvindo e vendo o que eu estou ouvindo e vendo? E a Eigurina disse não. Imagina a mediunidade do Chico. Eles estão conduzindo milhares de espíritos da Terra. Não sei o que está dizendo, está lá nesse livro. Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier. Estão levando manietado energeticamente. E dentro de uma imensa rede energética, levando esses espíritos que estão chorando e gritando, porque sabiam que estavam sendo exilados da terra. Porque aqui eles não ficarão mais. Desde aquela época. Então vejam vocês, só para concluir. Não, vejam, falando, depois eu quero falar. Então, desde aquele tempo, Chico Xavier já dizia que estava sendo exilados aos montes, aos milhares, espíritos maldosos, empedernidos do mal, da terra, porque aqui não terão mais condições de reencarnar nessa terra que será regenerada. Porque eles não têm a característica do manso e pacífico, isto é, da mansietude e da paz. Um cito outro. Então eles estão levando para a Lua, e da Lua, vejam só, eles têm os espíritos superiores, chamados engenheiros siderais, que são espíritos altamente iluminados, eles projetam uma espécie de funil, né? De conduto, tá? No mundo espiritual, e esses espíritos vão para esse conduto e vai chegar a Quiron. Cito outro, Divaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda. Espíritos médios insuspeitos. Que lá na obra do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração. É um espetáculo essa obra. É uma obra fantástica. No rumo do mundo de regeneração. Lá no capítulo que diz a cidade da justiça. É o capítulo que eu quero abordar. Filomeno de Miranda diz que esses siderais, esses engenheiros siderais, especializados em todo tipo de energia sideral, eles estão desligando energeticamente as cidades das trevas e levando todos, a cidade inteira, para Quiron. Então, eu estou citando os dois maiores médios do Brasil e as duas obras para vocês dizer que não é o Benjamin que está falando. Então, esse exilar de almas que não reencarnam mais na Terra, há muito tempo estão fazendo. E hoje eu estava ouvindo e vendo,
para completar esse meu raciocínio Vai inicial, falando, está muito bom. que o umbral praticamente está vazio. Restam algumas cidades das trevas e do abismo. Que não se preocupe que nenhum de nós vai falar. Porque eles são altamente inteligentes e difícil de serem retirados, dada a qualidade energética que eles têm. Mas esses também estão condenados a ir direto. Então veja só o que está acontecendo, gente. No momento da Terra, que está sendo energeticamente evoluída ou em evolução, nós necessariamente temos que acompanhar, se quisermos nela habitar. O umbral está com pouca espíritos, portanto, a reencarnação, as futuras reencarnações, Paulo e Oentes, só quem estiver no umbral hoje que tem condições de reencarnar, porque sabem, os espíritos superiores que coordenam, que eles têm condições de reencarnar e evoluir. Aqueles que os espíritos superiores sabem que não têm, em função do karma que têm, em função de reencarnados atual, promovendo essas guerras, matança, feminicídio, latrocínio, todo esse tipo de crimes hediondos, esses vão diretos, não vão mais para o umbral. É forte que eu estou dizendo isso. Porque para mim foi forte ouvir isso. Porque essas pessoas que estão hoje encarnadas, eles reencarnaram várias vezes e não promoveram a mudança interna para evoluir. Eles reencarnaram e permaneceram no crime. Então esses aí, sabidamente, segundo os espíritos superiores, eles são tão carregados de karma que eles não têm mais tempo para reencarnar e evoluir, para acompanhar a Terra regenerada. Então esses, ao desencarnarem, eles vão diretos para Quiron. Que o Quiron é um planeta em formação que recebe essas almas, esses nossos irmãos, porque lá foi preparado esse planeta energeticamente para receber esses espíritos evadidos da Terra, exilados da Terra, que têm a mesma energia do planeta Quiron. Veja só. Porque a Terra não mais tem e suporta esse tipo de energia. Olha só. Tá? Vamos continuar. Eu antes da palavra do Jones, quando eu falei que nós estamos vindo de reencarnações a reencarnações, e porque nós não demos ainda atenção, logicamente, nós éramos muito mais ignorantes naquelas épocas, e nós não damos muita atenção ao Evangelho de Jesus. Não é? Nós não tínhamos essa aptidão, essa qualidade, né? E nós não demonstrávamos assim, pela falta de conhecimento. A ignorância campeava em nós, os espíritos, desde aquela época. Então nós erramos muito mais do que acertamos. Cada reencarnação nós erramos muito mais do que acertamos. Olha, gente, não é querer falar dos outros, porque todas as religiões foram criadas por Jesus para que atendesse vários rebanhos, né? Porque todos os rebanhos teriam uma direção só, seria em direção a Deus. Mas como nós somos muito diferentes, né, para atender às nossas necessidades, a faixa vibracional na qual nós estamos, as religiões foram criadas por Jesus, para nos satisfazer. Bom, acontece que tiveram religiões aí que foram as mães da humanidade. E como diz o Emmanuel, essas mães da humanidade esqueceram da humanidade. Nós errávamos e alguém nos perdoava e nós continuávamos errando.
é uma coisa que não é cabível, não dá para entender isso aí. Né? Então, nós temos hoje passando por processos kármicos, processos expiatórios, todos nós espíritas de outras religiões. Se de uma moça me perguntou, mas nós espíritas vamos para o Quiron? Vai como um pai de família que não atendeu, como uma mãe de família, né? Uma pessoa má, um déspota, seja onde for, um escravocrata, né? um estuprador, seja o que for. Todos nós vamos, errou, vai para Quiron. Não é porque nós somos espíritas, mas nós, meus irmãos, os espíritas, e nós batemos nessa tecla, segundo Erasto, nós trazemos um compromisso. Erasto fala para o Kardec que nós somos os responsáveis pela moralização e a espiritualização da humanidade, o espírita. Então, a mãe da humanidade, porque também nós já fomos católicos, fomos hinduístas, budistas, seja lá o que for, né? Nós participamos da mãe da humanidade. Mas hoje temos, assim, o Cristo que voltou, que é o Espiritismo, né? Ele diz que falaria, o Pai mandaria um novo Consolador. Então, hoje, a religião da época, hoje, que traz realmente e que nos ensina a esmiuçar as parábolas de Jesus, né? E enxergar ali a grandiosidade dos ensinamentos que estão velados. O Espiritismo faz isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque nós somos espírita, né, que nós vamos nos livrar conforme nosso pensamento, nosso comportamento, nós vamos nos livrar de ir para um planeta mais inferior. Mas hoje sabemos e estudamos as leis divinas que estão na nossa consciência. Tá? Se nós prestarmos atenção às leis naturais, às leis divinas, nós não vamos para Quiron coisa nenhuma. Tá? Mas o que acontece? O Evangelho está aí, gente. Nós falamos na obra de Kardec, tem todas as obras do Chico, as obras do Divaldo com a Joana de Anjos, é um manancial de livros instrutivos que está dependendo de nós, nos libertar desse homem velho, como falava Paulo de Tarso, nos libertar do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa preguiça, né? Dessas doenças da alma, as quais nós valorizamos tanto e nós nos acomodamos dentro da nossa imperfeição. Hoje, nós temos aqui na casa, eu tomo como exemplo a nossa casa, vou tomar exemplo a nossa casa. Você não imagina, agora o Benjamin citou, das quartas-feiras, que nós temos o amparo dos amigos espirituais da casa e, quiçá, talvez de outros lugares, que vêm nos orientar aqui, trazer suas instruções. Então, nós precisamos participar de trabalhos como esses e nos libertar das nossas ignorâncias. Hoje nós não estamos sofrendo tanto, já não existem tantas doenças. Eu vou chegar lá onde eu quero falar uma coisa muito importante para todos vocês. Né? Hoje os instrumentos cirúrgicos, toda essa parte da medicina está muito mais avançada, vacinas. Antigamente levava 10, 15, 20 anos para descobrir uma vacina. A vacina do Covid foi pouco tempo, já estava aí. Então, graças à quantidade de espíritos superiores que reencarnaram na Terra, em todos os segmentos da sociedade, estão aí para nos ajudar, espíritos iluminados. Né? Tu quer falar alguma coisa? Não, você falando aí, tem uma brasileira, a gente tinha falado, né? Pois é. Tá com uma injeção, né? O câncer, né? Não, e os paralíticos também. Os paralíticos. Estão voltando a mexer. Então, assim, nós não podemos nos prescindir mais, nós não podemos nos afastar dessa visão que nós temos agora, mais periférica, de entender da existência de uma nuvem de criaturas que está para nos ajudar. E quando eu digo que faço o exemplo da nossa casa, a gente tem uma quantidade de espíritos bons que é impressionante. Mas eu acho que está justo assim, porque a nossa casa de uns tempos para cá é uma casa pequena, está ficando sem lugar. E nós estamos preocupados com isso aí. Né? Ontem nós tivemos, não pude vir, veio o Benjamin, o senhor de trabalho também. A casa lotou, não tinha mais lugar. Então, quanto mais gente vier, encarnados,
subentende que está vindo uma quantidade de espíritos que vem junto para cá. E será que nós estamos preparados, aí que quer dizer? Nós, espíritos da Casa Chico Xavier, não quero falar das outras, devem estar todas preparadas também, ou se preparando. Será que nós estamos nos preparando para receber essas criaturas? Porque nós vimos assim, ó, desconhecedores total dos ensinamentos de Jesus. Está faltando alguma coisa, eu não quero culpar ninguém, tá? Mas está faltando interesse, acho que é muita preguiça, muita acomodação. E o tempo já chegou, gente. Os tempos estão chegados. Nós não podemos deixar de vir. Então, a nossa preocupação. Eu tenho o Benjamin, né, como meu amigo do peito, assim, meu irmão mesmo, nós somos confidentes um do outro, da minha preocupação com os estudantes que muitas vezes são aqueles, da parábola, né, o jovem que foi embora da casa, né, Os leprosos? Não. Aquele que deixou o pai, deixou a fortuna toda. O irmão, o filho pródigo. O filho pródigo. Está cheio de filho pródigo, gente. As pessoas vêm com uma força bárbara, tá? E daqui a pouco desaparecem da casa. Tá? E muitos trabalhadores, nós tivemos, desculpe o que eu vou falar, que é uma roupinha que eu estou lavando aqui, ó. Nós comentamos, eu e o Benjamin, na nossa preocupação, de os passistas, nós temos quase 40 passistas na casa. E nós temos trabalho aqui na segunda, na quinta e no sábado, que tem 6 ou 8 passistas. Então, na jornada de passe, porque vai para o passe só aqueles que participam da jornada do passe, não vai nenhum desconhecedor. A bondade de Jesus, meu irmão, é tanta, que tendo em vista que nós não temos mais tantas doenças agora, a não ser alguns processos kármicos que são normais. Deus, Jesus, nos deu essa tal de mediunidade. Né? E lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 17 e 18, fala que desde o jovem ao velho, são médiums, nós somos médiums. Ah, que bonito ser médium. Para um pouquinho, ó. Mas nós temos conhecimento, consciência de que realmente o que é um médium? Será que nós temos consciência do que é um trabalhador de uma casa espírita? Da responsabilidade que trazemos das colônias espirituais, pinçados de toda a sociedade, pobres, ricos, pretos e brancos, gordos e magros, altos e baixos? Não interessa. O que interessa é que nós somos médiums. O que é ser médio, gente? Médio é a vivência do amor. É ajudar as criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Eu não vou ensinar o que é ser médio, nós temos que estudar e participar daquilo que nós estamos estudando na casa. Então, o que eu quero dizer? Trazemos os processos kármicos e trazemos mesmo processos expiatórios. A questão 132 está aí, ó, expiação e missão. Essa é a razão das nossas reencarnações. Então, nós temos dívidas a pagar no cartório. Do cartório celeste, nós temos dívidas a pagar. Mas, como eu dizia, a bondade de Jesus e nosso Pai foi tão grande que nos deu a mediunidade. Porque mediunidade é amor. Então, nós, trabalhadores da casa, temos que participar mais dos trabalhos da casa. O católico que participe mais dos seus trabalhos na missa, os evangélicos dos seus cultos, os protestantes da mesma forma. Não somos diferentes de ninguém, gente. Nós não somos diferentes de ninguém. Mas uma coisa sim, nós somos diferentes. É desse compromisso, que me desculpe, o compromisso foi dado a essa última mãe, que é a doutrina dos espíritos, que explica, ipsis literis, todos os ensinamentos de Jesus. Somos todos irmãos desse Jesus. Não é? Então, o trabalhador da casa que está me ouvindo, ou de outras casas, pelo amor de Deus, não deixe de participar dos trabalhos de uma casa. Escolhe as formas de doenças, problemas de toda a ordem, que nós estamos escoando a consequência dos erros do passado pela dor. Mediunidade, trabalho na casa, é o escoamento das consequências dos erros do passado pelo amor. Ninguém veio para sofrer.
O André Luiz fala que ninguém veio para sofrer. Nós viemos para ser felizes, sermos felizes e multiplicadores da felicidade dos outros. Johnny, o que tu tem para nós aí, Johnny? Nossa, Paulo, eu tenho uma tese, mais ou menos assim, do que possa estar acontecendo, principalmente entre a regeneração, né? O tema que é o de hoje também do nosso programa aqui, né? A reencarnação durante a regeneração, né? Eu sempre digo, né, que as pessoas que estão reencarnando durante a regeneração são privilegiadas também, os espíritos que estão chegando também nessa parte, né? Porque é uma parte muito importante. Mas o que acontece ao ver? Tudo na vida, né? Nossa vida, quando a gente passa por uma transição, seu Paulo, de qualquer coisa, uma pessoa que passa por uma transição, por um momento, né? De transitar, como a gente vai dizer assim, de mudar, não é fácil. A mudança não é nada fácil, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê, e já vi várias pessoas falarem, né? Que nós estamos em momentos onde parece que as pessoas estão mais nervosas. No trânsito, as pessoas estão perdendo a paciência. Numa fila, as pessoas se xingam. Num local qualquer, algum acontecimento que dava para demeliar, né? A pessoa briga, né? Acontece uma situação que foge do desespero e naquele momento acontece algo pior, né? Assassinatos ou coisas de toda ordem. A gente vê também pessoas se sentindo cansadas, né? Muitas vezes a gente vê pessoas cansadas, né? Que às vezes nem trabalharam tanto, mas não é o cansaço só do trabalho, né? É espiritual. Então o que eu sempre digo, né? Que eu até andei olhando até nós estamos passando pela transição na Terra, né? E isso faz com que muitas pessoas, né? Que muitas vezes, agora o senhor estava falando, que vem uma vez, mas elas estão com ansiedade, se sentem ruim, melhora um pouquinho, né? Vão numa casa espírita, até uma igreja ou qualquer outra religião, e logo já não estão mais. Mas o que acontece? Nós estamos num momento da Terra, né? Que nós estamos tentando, nós vamos passar do mundo de provas e expiações para transição. Nós estamos passando. Regeneração. Para a regeneração, mas é uma transição. Essa transição, né, desempenha uma atmosfera espiritual pesada. Por quê? Porque nós temos o fluido cósmico universal, que não só rege o nosso planeta, mas como toda a própria galáxia, né? E o universo todo, né? É. Como nós estamos mudando no planeta Terra, já é o momento de mudar, se encontram os pensamentos ruins ainda, porque nós estamos com pessoas, e nós mesmos, ou pessoas ainda, nós estamos com muitos defeitos. E essa como se diz, essa fricção entre esse encontro, né, de pensamentos, energias faz com que nós tenhamos ainda, e comecem a ter também, muitas vezes nós viemos ter as mediunidades, né, que não sabem, porque as pessoas... E o que acontece? São pessoas que vão no médico e não encontram nada. Fazem exames de novo e não encontram nada. Fazem novamente o exame porque acham que estão com um problema, né? O coração está acelerando, eu estou no desespero, eu estou sentindo uma dor aqui, outra dor aqui, e quando vê não tem nada. Muitas vezes acontece, como tem outros que muitas vezes acontece. Mas o que acontece? Eu entendo, né, que nós passamos por um momento de transição. E por esse momento, que essas modificações e condensações que acontecem, né, no nosso planeta, faz com que nós venhamos a despertar. E aí o São Paulo, como o São Paulo falou, e o despertar muitas vezes não é, às vezes é pela dor, né? E essa qualidade, né, desse fluido na volta do nosso planeta, né, faz com que nós estejamos mudando, mas caminhando devagar, né? E essa mudança
muitas vezes faz com que nós não consigamos aceitar as modificações que estão dentro do nosso interior. Exatamente. E aí nós viemos no Centro Espírita uma vez, São Paulo, eu estou falando até das pessoas que Que ainda venha. estão perdidas. Não perdidas entre aspas, não. Elas estão querendo se achar, estão querendo se procurar, mas não conseguem. Então, mas eu acho que todos estão no caminho certo. Porque se já estão procurando, São Paulo. Exatamente. Claro que nós temos que ter a pressa, né? A pressa de modificar, né? Então, para transformar o nosso mundo, né, num processo, né, que vale espiritual, nós vamos ter que passar pela regeneração. E eu acho que nós estamos nos encontrando ainda com as nossas energias ainda do tempo das cavernas, né, as mais inferiores ainda, e faz com que isso, mas vai modificar. Aos poucos estão nascendo e mais as pessoas que nós vamos ter um fluido e uma energia melhor, né? Na realidade, Jones, assim, como nós falamos que essa reencarnação é a última nossa, e depois vamos entrar no mundo de regeneração, e para nós entrar no mundo de regeneração, sermos contemplados, né, com essa nova etapa das nossas vidas, nós temos que chegar limpo lá do outro lado. Né? Então, essa ânsia, essa ansiedade, essa intemperança, esse nervosismo, né, diz respeito a tudo isso aí. Mas tem mais uma coisa, um negócio que o Benjamin falou aqui. Aonde estão os espíritos que saíram Benjamin, dessas zonas umbralinas, das zonas umbralinas? Onde é que estão essas criaturas? Estão junto conosco em todo lugar. Né? Por isso essa confusão energética, esse tumulto, né, de energias, essa colisão, essa fricção de energia, é a limpeza que tem que ser feita dos últimos que estão aqui. Exatamente. Por isso que eu falo sempre, e falei agora, da necessidade de nós termos uma religião. Nós temos um amparo, temos que ter um amparo, uma bengala, porque nós não sabemos caminhar ainda sem uma bengala. Então as religiões são bengalas, seja lá qual for. E uma outra coisa, Johnny, que nos deixa ansiosos, preocupados, brigões, né? Gritões, bem atrapalhado mesmo, é a energia pela qual está passando o planeta Terra. Pois é, isso. Né? A energia não só dos espíritos que estão aqui, não é só da nossa incapacidade de poder nos regenerar através de uma serenidade, né? De uma paz, nós não temos isso aí. Né? Mas essas guerras que estão acontecendo são formadoras de energia negativa. E nós estamos envolvidos, embebidos no fluido cósmico universal. Então, todo esse desgaste sentimental, desamoroso, agressivo, chega até nós. Né? É como o raio do sol, como a chuva que molha e banha todo mundo. Né? Então, o que está acontecendo hoje é exatamente isso aí. Nós vivemos um período bem pesado. Se não for as religiões, e essa é a minha preocupação, das pessoas estarem aqui dentro, aqui estão elas protegidas, estão amparadas pela espiritualidade, né? Vir mais na casa espírita, nas igrejas, seja onde for, né? Para nós poder vencer isso aí. E procurar volitivamente, ter vontade de superar com dificuldade, sim, mas procurar modificar isso, a reforma íntima, a vontade de fazer o bem, porque fazendo o bem, aquilo que eu disse do Tiago, irmão de Jesus, orações. Cada ação do bem que eu fizer comigo próprio, com outrem, o que acontece? Essas ações do bem que eu faço, eu produzo energia positiva para mim e para os outros. Fazendo isso, necessariamente é consequência, eu salto de uma vibração pesada para uma menor, para uma melhor, para uma mais sutil, onde o sofrimento é menor, onde a alegria é maior, onde a felicidade é maior. Agora, se eu permanecer aqui embaixo, não procurar a casa espírita, não procurar fazer minha reforma íntima, não procurar dizer aquilo que Sócrates dizia, quem eu sou,
e para onde eu vou. Conhece-te a si mesmo? Conheço a ti mesmo? É por aí, esse é o ponto de partida. O ponto de partida é fazer cada um aquilo que Santo Agostinho fazia, aquilo que Sócrates nos aconselhou a fazer. Quer dizer, eu tenho que me conhecer. Por que eu estou vivendo assim? Que momento é esse que eu estou vivendo? É conturbado? Sim, o mundo é conturbado. Agora, eu não posso me conturbar. Se o mundo está conturbado, é porque todos nós estamos conturbados. Agora, eu posso me dar o luxo de não mais ficar aflito, não mais me conturbar. Se eu começar a me perguntar quem eu sou, o que eu devo fazer, para onde eu vou, eu tenho que me fazer essas perguntas. Porque assim eu fico me conhecendo por ações que Tiago estava dizendo, eu supero a dificuldade. Ah, mas é tão difícil. Eu sei que é, mas procura a alternativa de superar essa prova. Porque se é difícil, é uma prova que eu tenho que passar. Eu não boto essa prova, eu não tenho como colocar a prova que eu tenho que passar na porta do vizinho. Não tem, é eu que tenho que passar. É meu. É meu, o encargo é meu, a reencarnação é minha, eu que planejei, e lá eu sabia que eu iria enfrentar esses problemas. Isso é importante, senhor. Eu sabia disso. Eu sabia que ia enfrentar. Mas como eu sabia? Faça o exame de consciência, ora. Fazendo o exame de consciência, aí vem à tona pela intuição, porque meu anjo de guarda que está aqui do lado, e sempre nessas horas difíceis, ele está com uma luzinha, a lanterna me iluminando. Ele diz, Benjamin, tu planejou lá. Olha a intuição. Agora eu vou ter só com a intuição. E pela intuição, não é bobagem. Atenda a tua intuição. Se a tua intuição dizer, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ir para casa de filho, eu tenho que trabalhar, faça. Esse é o pé de início. Esse é o início da coisa. Exatamente. Cada um segundo seus olhos. Johnny, está na hora. Vamos ver o que nós temos aí. Fala com calma depois os patrocinadores. Né? Os nossos patrocinadores. E depois as perguntas, as questões, as colaborações que os outros têm. Muito bem. Temos algumas. Det Bento dando boa noite. Boa noite. Det Bento. Det. Acho que é a primeira vez. Uma boa noite, Neto. A Carla Martins está dando boa noite também. A Geni Sá Freitas, boa noite, um ótimo programa. Obrigado. A Eva, Dona Eva. Do Adair? Ou a Eva Boleiro? Eva do Adair, também presente. A Helena Maria Flores da Cunha dando boa noite. Boa noite, Helena. Anice Pinto, boa noite, queridos irmãos. A nossa companheira aqui da casa. A Helenara do Recanto. Ô, minha amiga querida. Dando boa noite, queridos irmãos. Um ótimo programa para todos. Abraços. A Claudilene, também sempre presente. Sarvaia Aveiro, boa noite. Nossa casa espírita também. A Gislaine Vieira de Macedo, dando boa noite também. Temos aqui mais. Maria. Benício Vigil, né? O trabalho é grandioso, mas precisamos de disciplina. Parabéns, irmãos. Verdade. A Geni Freitas dando boa noite, um ótimo programa. A Liliane Pereira, a minha filha. Boa noite, irmãos. Liliane Pereira dando um ótimo programa, amo vocês. E Yolanda Gonçalves dando boa noite também. Boa noite, Yolanda. Obrigado, viu? E lembrando, né, o Mano, seu filho, estava de aniversário nessa rodada. Parabéns para ele, muitas felicidades. Né? E a Liliane, a minha filha, vai vir nas quartas-feiras aqui estudar conosco também. Eu disse para ela, só pratica lá, né? De um pássaro só com asa não vai voar. Tem que estudar também. Agora, vamos lembrar o pessoal aproveitando aqui para fazer o seu, como é que é? O like, curtir, compartilhar esse nosso trabalho. Sabe que adiantou o pedido na semana passada? Que já aumentou aqui mais de 100 pessoas. Então, ó, meus irmãos, façam essa caridade. Isso é caridade, hein? Fazer compartilhamento, curtir. Fazer todo esse procedimento que a internet sugere. E vocês todos estão. Isso é caridade que nós estamos fazendo. Vocês todos que estão nos acompanhando agora, ou nos acompanhar depois, vai lá no YouTube,
também que no YouTube a gente não faz lá ainda, né? A gente coloca as lives lá. Então, Chico Xavier Bagé. Vai lá e curte. Se curtir lá e também compartilhar, vai nos ajudar muito. Principalmente. Nos ajuda bastante. Eu até diria mais lá, como chegar lá no YouTube, ó, faça caridade, compartilhe E lá é assim, ó, mundo. vou explicar pro pessoal. O Facebook, ele tem uma política que ele coloca tudo que a gente coloca e posta aqui no Facebook, ele fica 30 dias só. Depois de 30 dias, antigamente ficava sempre. Depois de 30 dias, o vídeo ele é excluído. A plataforma do Facebook exclui. Então o que a gente faz? A gente passa pro YouTube. No YouTube, tá lá todos os programas e ele fica sempre, lá tá sempre. Se quiser dar uma olhada, tem uma playlist lá que eu já montei. Então o pessoal vai lá, quer ver um tema. Tem lá um tema, dá uma olhada, tem um programa lá para ver o tema. Então no YouTube ele vai continuar. Aqui ele vai ficar 30 dias. Então, se vocês puderem nos ajudar, né, São Paulo? Exatamente, precisamos. E ajudar um ao outro. E nós estamos com bons números aqui, a gente tem a agradecer também, né? Eu só falei, nós estamos fechando esse mês não fechou ainda, hoje é 27, com 28 mil acessos ao programa. Então nós temos que agradecer, né? São 28 mil telas diferentes, né? Que chegaram. Muitas vezes não curte. Outra coisa interessante que bom, agora a gente vai falar um pouquinho das redes sociais, né? Para o pessoal entender. Outra coisa interessante. A gente notou, e até passei para o São Paulo, que 70% das pessoas que olham o nosso programa não curtiram e não deram like. Eles só olham, vão embora e não curtem. É isso aí que nós precisávamos. Se todas as pessoas que já passaram por nós já tinham 50 mil inscritos, entendeu? Só que as pessoas vão lá, olham o programa e não curtem. E a gente pede, né? Curte, dá um like. É importante que a gente sei que todo mundo nas plataformas pedem isso. As pessoas pedem, mas é importante para divulgar. E se vocês derem uma curtida aí, vai aparecer para outra pessoa que se interessa também pelo tema. De repente a pessoa olha espiritismo, daí nosso canal vai lá aparecer para pessoas. É por isso que nosso canal tem pessoal em Brasília, Minas, Salvador, Bahia. Nós temos muita gente no interior de São Paulo. Nós temos outras casas espíritas aqui também que nos acompanham. É por causa disso aí, porque o algoritmo ele faz com que em outros lugares apareça o nosso programa. Porque a pessoa, aqui eu já vi várias pessoas mandando mensagem, a primeira vez que eu estou assistindo, passou aqui e por coincidência, mas não é coincidência, né, então a gente sempre pede, né? Eu só quero, me permite, Guilherme, eu só quero fazer uma pequena diferença. Enquanto as outras lives, as outras plataformas, eles pedem gentilmente que se curta, que se compartilhe lá, às vezes é com o interesse dele, pessoal ou econômico. Não, aqui é só caridade. Não é monetizado. Aqui é caridade, porque é um programa essencialmente espírita, essencialmente de doutrina espírita, e segundo Allan Kardec, quanto mais divulgação nós tenhamos, maior é a caridade que nós vamos fazer. Então aqui, o like, a curtir, compartilhamento, o interesse que nós temos é apenas então somente aquilo que o Allan Kardec nem imaginava, né, na época que ele tinha, né, eu imaginava assim, os espíritos sabiam, né, os sempre souberam, né, até por isso que eles falavam, né, que a maior caridade era a divulgação da doutrina espírita, né. Ele pergunta para os espíritos qual é a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina. Não, a sua divulgação. Mas eles sabiam, né, que lá no futuro ia ter redes sociais e outras coisas que vão ter, né. Não tem mais ninguém aí, pessoas? Até tem, mas eu ia falar dos patrocinadores que eu não falei na semana passada, então, falar que é rapidinho. Pois é, rapaz. Nós precisamos falar. Fala devagar. Então vamos lá. Nossos patrocinadores, Rede Conesul da Internet, a melhor internet da cidade. Ligue para 53-3311-0777. Então, Rede Conesul da Internet, conosco também a melhor
e internet da cidade. Também conosco o JC Pintura Automotiva, chapeamento, pintura em geral, Rua Jorge Abdal Acalil, 566, bairro Getúlio Vargas, aqui em Bagé. Então, JC Pintura Automotiva. Também, por enquanto, eu estava falando da Raquel, mas eu vou falar aqui, que ela disse que queria me visitar, mas deixa eu colocar aqui, Estância São José Turismo Rural, né? BR 293, quilômetro 223, Dom Pedrito à direita. 999-4602-36. Falar com a Raquel. Então, Estância São José Turismo Rural. Também conosco, Recanto Lazer. Campo de futebol, salão de festa com churrasqueira, externa, sala de jogos. Faça sua festa conosco. Contato 53999 660, né? 60 70 20. Então, repetindo, 999 60 70 20. Então, rede condição da internet, JC Pintura Automotiva, Estância São José Rural e Recanto Lazer. Recanto Lazer aqui em Bagé fica lá na Floresta, né? Aqui em São Paulo, só para terminar, mais Algumas pessoas. o Ari Colares colocou aqui. Boa noite, parabéns aos debatedores. Muito estudo para obter esses conhecimentos, disciplina e persistência. Muito obrigado, então. Obrigado, Ari. Vontade tua. Viviane Pereira, vocês são um sucesso nas mãos da espiritualidade. Então, Não é como isso aí? vocês são um sucesso nas mãos da espiritualidade. Um pouco de chão. Ela caminhou. E a Beatriz, né, Martins Monteiro, né, A Bia. a Bia, dando boa noite, meus amigos. Abraços de Bia, Jardel e Nicole. Essa é dado chapeamento de pintura, né? Então é isso aí, mais ou menos, por enquanto. Hoje são mais dando boa noite. Eu quero agradecer umas pessoas que nos ajudam muito aqui. Eu não vou dizer que eles não gostam, mas eu vou citar o nome deles aqui. É o Gustavo, ali da estância. Como é que é o nome da estância ali? Como é que é o Cruzeiro? Como é que é? Eu esqueci, Mulher Negra, não sei como é que é. Fica na estrada aí que ele vai aqui vai para Dom Pedrito, né? Intermediário. A esposa dele, a Priscila, que nos ajuda muito também. O Dr. Vargas, sua esposa. E uma outra moça que tem lá Passando Valente, tem um Aras, Cruzeiro do Sul, parece que é o nome do Aras dela. Eu não vou dizer o que elas, a participação delas, que elas favorecem a casa. Mas são pessoas que estão sempre assim, colaborando com alguma coisa para nós distribuir, já vamos entregar, nos bairros, para os pobres do bairro. Muito obrigado então, a todos vocês, tá? Pela caridade que vocês estão fazendo. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos continuar? Vamos continuar, mais 20 minutos. 20 minutos? Benjamin, Johnny, será que para nós chegar a uma harmonização psíquica, espiritual, no caso, né? Sentimental, comportamental, nós não teríamos que educar os nossos sentimentos? Olha, quando a gente planeja voltar à Terra, isto é, na reencarnação, nosso planejamento reencarnatório tem como um dos pontos primordiais que nós temos que enfrentar, sem dúvida nenhuma, Paulo, é esse aí. Nós assumimos o compromisso que quando reencarnamos, os propósitos dos nossos mentores, ou dos engenheiros siderais, os biólogos siderais, os profissionais siderais que colaboram na nossa reencarnação, que são muitos e muitos. É uma equipe grande. É uma equipe muito grande, que cada um tem a sua participação, né, que está tanto em nosso lar, quanto lá no Missionários da Luz, no capítulo 12, né, que depois do 13 é a reencarnação. André Luiz coloca bem certinho isso. É um conjunto de profissionais altamente especializados que colaboram para a formação do corpo que nós vamos ter e, mais do que isso, o compromisso que nós assumimos naquele corpo para evoluir. Então, todos nós que reencarnamos,
nós assumimos um compromisso só de fazer o bem, gente. Eu vou frisar isso. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser humano na face da Terra reencarna com o propósito de fazer o mal. Mas então por que nós fizemos o mal, gente? Lá na reencarnação é 100% fazer o bem. Logicamente que eu trago necessariamente os karmas, mas isso faz parte daquilo que eu tenho que passar para evoluir. Mas o que eu quero acentuar é que ninguém de nós, nenhuma pessoa humana na face da Terra reencarna para fazer o mal. Isso é proibido, é contra a lei divina isso. A lei da evolução. Seria um paradoxo lá eu planejar para vir à Terra para ser um assassino. Onde é que está a minha evolução? Então, tudo aquilo que Deus planejou por meio das suas leis divinas é 100% que eu tenho que fazer o bem. Porque fazendo o bem por ações do bem é que eu evoluo. E lá está pensado necessariamente, Paulo, Sim. essa questão do sentimento. Sentimento. A educação do sentimento. Porque Deus, quando disse eu possibilito a reencarnação, e junto contigo, meu filho, diz Deus, nosso Pai, dentro da tua consciência eu coloco todas as minhas leis, e todas elas são do bem. Cabe você se esforçar, ora, o esforço, mais uma vez, deixar a preguiça de lado e consultar a tua consciência para ver o que tem que fazer para evoluir. E lá dentro tem um pacote desse sentimento, um pacote de amor, porque quando reencarnamos, cada um desses profissionais na reencarnação, Paulo e o Luiz, coloca uma injeçãozinha dessa no meu perispírito. Um pacote de amor, um pacote de sensibilidade. Para que eu não tenha que vir aqui e ficar tateando pelo mundo onde está o amor, onde está a sensibilidade. Está comigo próprio. Vem comigo. Cada um traz consigo próprio a sensibilidade. E mais, essa sensibilidade que é uma energia que eles depositam no meu perispírito, reduzido, ela tem conexão com a lei divina que está na consciência, a lei do amor, da justiça e da caridade, gente. Tudo é um filamento energético, ó. E cabe a mim despertar a consciência. No momento que eu me pergunto, como nós fizemos essa pergunta antes do intervalo, quem eu sou? Eu sou um filho de Deus, uma centelha divina que trago comigo próprio todas as leis divinas. Quando eu sei que nenhuma lei divina é para o mal, quando eu sei que eu sou reencarnante, e eu sou reencarnado para fazer só o bem, porque é fazendo o bem que eu motivo e crio energia positiva que subo o degrau ou rampa, como queiro, da evolução. Então, necessariamente, Paulo, no momento que eu me pergunto quem eu sou, se eu sou um filho de Deus, eu sou um cara puro. Eu sou um espírito puro. Puro no sentido de não ter nenhuma mazela, nenhum pecado, como se diz, nenhum erro. É nesse sentido. Então eu tenho que procurar fazer o traçado que eu mesmo planejei na reencarnação e desenvolver cada vez mais esse sentimento de amor. Mas olha aqui, ó, eu trouxe aqui, tirei do dicionário, o que é sentimento? Achei tão interessante essa resposta que eles dão. Sentimento é o ato ou efeito de sentir sensibilidade para as dificuldades dos outros. Por isso nós temos que educar nossos sentimentos. Né? Porque, na realidade, nós falamos inicialmente na reencarnação. E nós sabemos, através da reunião que os amigos espirituais, os mentores, parece que botam tudo junto numa sala, não sei onde é que fazem isso aí, né? Só quando eu voltar para lá que eu vou lembrar de novo, né?
Porque antemão, porque a nossa família material, ela começa na família espiritual. E nós reencarnamos por uma conta, débitos e créditos, mas com as pessoas certas. Né? Tantas vezes nós falamos aqui, reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto tiver a caminho com ele. Isto é, teu inimigo. Inimigos são todas aquelas pessoas que não pensam como eu, que não agem, que não se comportam como eu. Não que sejam inimigos, né, de nos tirar a vida, nada disso aí. Esse inimigo é porque não... Opositor, como era na época, era opositor. É um opositor, não é? Então, assim, ó, tu vai ser o pai, tu vai ser a mãe, tu vai ser o filho. A família está formada diante dos mentores espirituais. Mas por que eu tenho que vir junto com a minha mulher? Por que eu tenho que vir junto com o meu marido? Por que eu tenho que ser filho desse e o filho daquele? Por que eu tenho os irmãos? Né? E vamos reencarnar todos juntos? Exatamente. Porque enquanto existia uma mácula, enquanto existia um débito, qualquer coisa que aconteceu na vida passada, uma agressão, uma mutilação sentimental, comportamental que eu pratiquei com relação ao outro, eu tenho que vir junto. E tenho que agora educar meus sentimentos, ser o melhor possível. O homem de bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, procure esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. 17:3. Qual é? Capítulo 17, item Olha 3. só, olha só esse completo aqui do meu lado. Já me sabe tudo. Né? Então, o dia que nós formos um homem de bem, nós vamos entender, porque existe uma coisa, quando nós reencarnamos, existe a lei providencial do esquecimento. Pô, trago a minha mulher, trago meu marido, trago um irmão. Foi tu que me fez isso, lembra que me fez na vida passada? Agora eu vou me cobrar de ti. Agora tem revanche. Mas não pode acontecer. Tu tem que começar a fazer os melhores trabalhos com os teus amigos. Mas o inimigo tu tem que conquistar. Por isso da educação dos nossos sentimentos. Né? E todos nós, aí que está o problema, gente. Nós espíritas aqui, que trabalhamos aqui, temos uma mediunidade. Muitos não têm ostensiva, mas todos nós temos a mediunidade. E quando eu falei, e o Benjamin falou, que o umbral está esvaziado, que essas criaturas estão junto de nós, né? Tem um projeto, Manuel Filomeno de Miranda, a educação da mediunidade ali, ó, né? Que fala que nós que somos, tem a mediunidade ostensiva ou não, porque é todo aquele que sente em grau maior ou menor a presença de um espírito. E como é que nós sentimos a presença de um espírito? Quantas mudanças, preste atenção, meus irmãos, quantas mudanças de humor nós temos dentro de casa. Quantas agressões tu tem do teu marido? Quantas agressões que eu digo mais ou menos, tu tem da tua esposa? Quantas agressões tu tem dos teus filhos? Quantas vezes tu agrediu essas criaturas? Podem ter a certeza, aí existe, né, a participação de uma criatura. Isso aí se chama mediunidade. E nesse projeto Manuel Filomeno de Miranda, eles nos dizem ali, ó, que nós que temos, por exemplo, hoje, mediunidade, lá, às 7 horas da noite, mediunidade, o trabalho de educação da mediunidade, vamos receber os espíritos na mesa mediúnica. Tá? Essas criaturas que estão aqui, essa questão de trazer para cá, isso aí não é nosso, isso aqui é dos espíritos. Eu não posso receber meu avô, minha avó, vou praticar o animismo. Tá? Essas criaturas estão ali no o projeto Manuel Filomeno de Miranda, vejam só, eles colocam perto de nós, Benjamin, 72 horas antes, dentro das nossas casas. De vez em quando nós começamos a brigar, começamos a ofender, começamos a ser ofendidos, e nós não temos essa visão, né, de interior, de enxergar, essa percepção é a palavra certa, que essa criatura está me usando a minha mediunidade. Então, uma das coisas assim, que esses dois aqui são testemunha, a minha briga, gente, na casa, é para que estudemos a mediunidade. Briga no bom sentido. No bom sentido, que estudemos a mediunidade. Johnny, o que tu tem aí? Não, seu Paulo,
ia só colocar que muitas vezes eu me lembro que muitas vezes pessoas falavam, até quando tinha um grupo aqui, que não, eu tô vindo para casa, sou espírita, mas chego em casa, todo mundo não gosta que eu sou espírita. Acontece Todo também. mundo encarnado e As pessoas, desencarnado. não, as pessoas da família não. Eu quando comecei também era só esse, não tinha outros em casa, não tinha outros, ninguém era muito ligado ao espiritismo também. Na tua casa? É. Não. E aí. O problema é dentro da casa. Aí, por exemplo, assim, isso não cabe só como tem as pessoas que estão nos vendo aqui, não cabe só os espíritas. Eu estou dizendo, muitas vezes uma pessoa evangélica, as outras não gostam que ela seja, né? Espíritas não caçou, brincam, né? Falam aquilo ali, às vezes é para provocar, mas é aquilo que o senhor falou. Muitas vezes tem os acompanhamentos. A participação do espírito é o quê? Que sai por. Mas aí o que acontece? Deixa que. Vocês não estão no momento que não querem estar na religião, não querem estar ali. Cada um no seu tempo, se não está em outra religião, está tudo bem. O que a gente tem que conviver bem. Se um católico está junto com a gente, se um evangélico está junto com a gente. Então a gente tem que conviver bem, tem que ter essa harmonia. Nós não vamos brigar porque um não quer ou que o outro não quer. O que todos têm que seguir, como o São Paulo falou, é Jesus, né? Jesus, a palavra. A palavra, né? Então nós temos que viver na harmonia. Nós temos que tentar, mas a gente sabe que às vezes tem até esses embates por causa da religião, que não deveria. Não deveria, mas acontece, né, São Paulo? Muitas vezes. Benjamin, tem mais alguma coisa, meu irmão? Hein? Não teria, mas vamos lá então. Só uma palhinha assim que me surgiu agora, assim, a gente não é nada, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, e, né, como diz o Sócrates, quanto mais sei, mais sei de nada sei. Nos dias que eu tenho trabalho, a energia da minha casa muda. Vou falar dos meus um pouco agora. Olha que ele está assistindo. Mas muda totalmente, tá? 2. Ainda mais eu que vim das áreas. Catolicismo. Não vou para casa hoje. Mas aí que essas são provas que nós temos que ultrapassar. Com conhecimento, com consciência, discernimento, discernir o que é bom e o que é ruim mesmo. Como tudo na vida, nós temos que conviver contraditório no bem, na conversa, né? Ninguém é igual, né? Eu tenho meu filho, o mano sabe, ajuda muito pai, eles estão chegando. Já sentiu. O mano sente também. Mas muito acontece, é difícil, mas eu acho até que é uma coisa necessária, não é uma coisa boa, mas é necessária para que a gente possa se iluminar, tá? Possa dosar um pouco mais a minha paciência, a minha tolerância, tá? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu faço uma comparação, Paulo, com isso aí. Aliás, para quem estuda a evolução do espírito e a evolução natural do corpo humano, biológico, os dois evoluíram há milhões e milhões de anos. Mas a evolução do espírito, quando ele estagia no mineral, depois ele estagia em todos os minerais, todos, para sentir a vibração e a energia do mineral. Depois ele vai evoluindo e estagia em todos os tipos de vegetal, para sentir. Isso são milhões e milhões de anos, gente. Então, para quê? Para interagir e absorver todo tipo de energia do vegetal, para ficar no espírito. Depois ele vai subindo e estagia em todo o reino animal, que é diferente. Aí estagia no reino animal e absorve, e não só absorve, como faz parte da sua evolução espiritual, as energias, os instintos do animal, tudo que é do animal. Depois evolui para outro ser chamado hominal, que é um ser humano, um ser animal, que se distanciou dos restos dos animais. Para quando chegam no patamar chamado hominal,
aí ele recebe a centelha divina chamada Espírito, que se acopla a essa evolução espiritual, que é chamado de princípio espiritual. E aqui se acopla, aqui ele vira Espírito, com E maiúsculo. Então até aqui é o E minúsculo, que é a evolução do princípio. Então, Paulo, aqui nós, no reino hominal, no ser humano, continuamos ainda a colidir com todo tipo de espírito, gente. Exatamente. Porque todo e cada espírito, quando ele recebeu aqui no hominal, ele se particularizou, se individualizou. Exatamente. Então aqui cada espírito é um espírito agora, que tem a sua verdadeira né? Tem que saber conviver. Então tem que saber, porque cada um veio do reino com um tipo de reação diferente, com energia diferente, com propósito diferente, em épocas diferentes. Agora mesmo, eternamente está surgindo no mar, nas plantas, né? Os princípios espirituais que ainda continuam. É aquilo que tu pôs hoje do Chico Xavier e aquela senhora, né? Lá na Copacabana, no Rio de Janeiro, que conhecia o mar. Né? Então, o que ele estava vendo lá nas ondas do mar? Era princípio espiritual, os princípios espiritual. Por isso que aquela passagem, né? Quando Jesus está na cruz, né? As pessoas estão zombando dele ali, né? Pai, perdoa, não sabem o que fazem, né? Não estão no processo. Então, isso nós temos que ter consciência de que os opositores, cada espírito que eu vejo aqui, cada ser humano, é um espírito individualizado, com sua trajetória diferente da minha. E há colisão necessária, mas eu tenho que compreender, superar isso, entender para evoluir. Tá. Só para terminar aqui, o Ismael Pereira, dando boa noite lá do Alegrete, sempre... Lá na terra. O da terra aí, tia. Sempre está sempre presente aqui, né? Ismael de Alegrete. Andréa Mendes, dando boa noite. E o Ari Colares, ele colocou uma coisa bem interessante. Só através do estudo da doutrina é que ficamos sabendo que foi feito um planejamento para o bem. Quem descobre a doutrina ainda jovem tem a oportunidade de fazer esse bem. Quem só teve acesso à doutrina já idoso, cheio de vícios, é tudo mais difícil. Por isso, noções de religiosidade num dado momento do calendário escolar. Então, ele quer dizer assim, que chegou o momento certo, era o momento dele. O Ari sempre é um belíssimo irmão muito bem nosso, colocado. que tem sempre posições muito sensatas. Muito sensato. O nosso querido Ari é o nosso companheiro de Estudo. Ali do A Caminho da Luz, né? Que é um título maravilhoso do nosso grupo A Caminho da Luz. Então, aqui a gente não diz aluno, a gente diz companheiro, né? Isso aí eu lembrei de só para nós terminar, de uma senhora já bastante idosa, tirando uma faculdade no meio dos jovens, né? E que disseram para ela, mas que a senhora é uma mulher idosa, vai aproveitar de que forma nessa vida? Não tem como. 80 e poucos, acho que 80 e poucos anos. quase 90. E ela era espírita, né? Mas isso aqui para nós é uma reencarnação. Eu estudando para levar toda essa parte intelectual para a próxima reencarnação. Quem disse que eu não vou aproveitar, né? Pode aproveitar a espiritualidade? e vai aproveitar. Pode aproveitar. São Paulo, chegamos ao fim. Então tá. Que maravilha. A hora passa tão rápido. Foi bom. Aqui que o programa assim, né? Eu gostaria de ter essa certeza que nós atingimos os objetivos, né? O porquê desse programa, o tempo espírita. Isso o senhor tinha um grande receio, né? Bom, de pai, eu vou para a rádio, será que eu vou perder as pessoas? Você lembra? Pois é. Quando nós estávamos na rádio, né? E disse, deu certo, né? Aumentou, né? Aumentou, é verdade. E se vocês gostaram, né? E nós gostaríamos também, se vocês tiverem algumas dúvidas nos próximos programas, ou até em casa, assim, nós podemos responder no próximo programa. Essa segunda parte seria destinada para responder esses questionamentos. Então fiquem à vontade, eu sei que existe muitos questionamentos. Nós estamos entrando numa estrada nova, né? E temos que dar graças a Deus que Jesus retirou aquela estrada viciada que nós trilhávamos e nos coloca agora numa estrada bastante luminosa. Ainda tem pedras, tem espinhos, tem ervas daninhas, só que agora, meus irmãos, está acontecendo uma coisa belíssima.
Jesus vai à frente nos mostrando o caminho. Essa que é a verdade. Portanto, peçamos a Jesus que nos oriente através dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, para que possamos fazer o melhor. Que nós possamos ter olhos de enxergar aquelas criaturas mais necessitadas. E como fez Jesus na sua época, né? Quando curou o coxo, deu a visão aos cegos, curou o sangue da mulher, e assim por diante. Ide e pregai, né? E ele disse também que tudo aquilo que ele fez nós poderíamos fazer. Graças a Deus, nós estamos tentando, estamos conseguindo realizar algumas coisas que Jesus nos ensinou. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Johnny, tenha uma boa noite, Johnny. Nossa, Paulo, só para terminar, já vou agradecer de antemão, já olhei aqui, só hoje nosso programa, 1.055 amigos durante o programa, então vamos agradecer. Muito bom, muito obrigado mesmo. Agradecer que é um número grande, né, de pessoas estando aqui com a gente durante o programa, né. Agradecer ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Chico, né, e uma boa noite, seu Benjamin, boa noite, seu Paulo, e até semana que vem. Lembrar também para seguir também nosso Instagram, Casa Chico Xavier Bagé. Já passamos os 3.222 seguidores que lá. É isso? Tá? Começamos com poucos e agora já temos bastante. 3.000 e pouco, né? 3.220. Que maravilha. Está sempre subindo, então. Uma boa noite. Benjamin, meu irmão. Então, para subir mais, caridosamente peçamos que curtam, compartilhem, tanto aqui quanto lá no YouTube, para que isso, de forma caridosa, chegue aos lares, às vidas de todas as pessoas. E só me resta agradecer, logicamente, esse momento que eu sei que é único para mim, agradecer a Jesus e ficar todos nós na paz de Jesus. Uma boa noite. Eu quero agradecer a Jesus mais uma vez, vendo vocês falar isso aí, agradecer a Jesus, agradecer ao nosso Chico, agradecer a espiritualidade da casa, a oportunidade que nos deram, que eu considero isso aqui um trabalho grave, mas é divino, de alta responsabilidade. Nós temos que preparar, temos que estudar, para não falar bobagem, né? E nós não queremos, nos entendo assim, ó, não é vaidade, não é pretensão, não é egoísmo, não é orgulho. Nós queremos simplesmente, dentro ainda, tenho a certeza dos poucos conhecimentos que nós temos, mas aquilo que sabemos, passar para vocês. Né? Então, essa é a nossa intenção. Então, nós ficamos muito felizes, eu, o Benjamin e o Johnny, e a espiritualidade que aqui está nos apoiando, nos inspirando, a espiritualidade que está sempre junto conosco, né? Que estão junto assim para que possam também se sentir tão felizes com as coisas que estão acontecendo, né? E esses espíritos que aqui vêm também, que estão aqui assistindo o programa, participando do nosso programa, do fundo do nosso coração. Muito obrigado, mas muito obrigado, uma gratidão eterna por tudo aquilo que vocês fazem por nós, porque fazendo por nós, estão fazendo por vocês. Uma boa noite a todos. Fique com Deus e com Jesus.